Você acha que tudo começou quando você nasceu. Que sua história começou quando cortaram seu cordão umbilical. Mas e se eu te dissesse que sua alma já carrega marcas de outras existências? Que os medos que você sente, os padrões que se repetem, as pessoas que você atrai, não são coincidência. São memórias. Códigos que vieram de longe. De muito longe. E o mais assustador é perceber que boa parte do que você chama de você nem te pertence. São fragmentos de vidas passadas que continuam influenciando sua vida agora, e você nem percebe. Talvez você não entenda porque tem pavor de água, de altura, de abandono. Talvez nunca tenha sofrido um trauma nesta vida, mas carrega um peso invisível que parece não ter origem. Talvez você tenha sonhos que se repetem, lugares que te arrepiam sem motivo, conexões intensas com pessoas que acabou de conhecer. Tudo isso pode ser eco de outra vida. E ignorar esses sinais é o mesmo que tentar curar uma ferida sem enxergar onde ela está. Porque a alma lembra. Sempre lembra. Só que a mente não entende. E é aí que entra a meditação de regressão. Esqueça tudo que te ensinaram sobre vidas passadas como se fosse misticismo barato. Isso aqui não é entretenimento espiritual. É um processo profundo de mergulho em si mesma. E você só deve fazer isso se estiver preparada para descobrir verdades que talvez abalem o que você acredita sobre quem é. A regressão consciente não é sobre curiosidade. É sobre cura. Sobre quebrar padrões que vêm de muito antes de você nascer. E quando você começa a acessar essas memórias, tudo muda. Você entende o que antes parecia aleatório. Perdoa o que antes parecia imperdoável. Liberta o que estava preso há séculos. Mas não se engane, lembrar não é fácil. Lembrar exige coragem. Exige entrega. Porque algumas dessas memórias estão guardadas exatamente porque causaram dor. Foram traumáticas. Foram intensas. E você vai sentir. Vai ver a dor. Vai reviver. Mas dessa vez, com consciência. E é isso que transforma a presença. O olhar sem medo. A alma voltando para casa. A verdade é que lembrar de uma vida passada não é sobre ver cenas antigas como se estivesse assistindo a um filme. É sentir. É permitir que o corpo acesse uma memória que não veio da mente, mas da alma. Uma lembrança que te atravessa. Que arrepia a pele. Que aperta o peito. Que traz lágrimas sem explicação. Porque sua alma não se comunica com palavras, ela se comunica com sensações. Com símbolos. Com imagens que surgem no escuro dos olhos fechados. E quando você medita com intenção real, quando entra nesse estado profundo de abertura, você não imagina. Você revive. É comum que as primeiras memórias venham fragmentadas. Um cheiro, uma paisagem, uma sensação de estar em outro corpo. E, de repente, você percebe que está em outro tempo. Que está vivendo algo que nunca viveu, mas que conhece profundamente. É assustador no começo. Porque sua mente racional tenta invalidar tudo. Diz que é invenção. Que é fantasia. Que é imaginação. Mas se fosse só imaginação, por que você chora? Por que sente medo? Por que seu coração dispara? Por que o corpo reage como se estivesse ali de novo? O que você acessa nessa prática não é só uma lembrança, é uma informação energética que estava guardada no seu campo. E quando essa energia é vista, reconhecida e liberada, algo muda aqui. No agora. Porque as vidas passadas não estão no passado. Elas vibram em você agora. Se você não curar o que viveu lá, vai continuar repetindo aqui. Nas mesmas relações, nos mesmos traumas, nos mesmos bloqueios. É por isso que acessar essas memórias é tão importante. Não é sobre saber quem você foi, é sobre entender por que você é assim hoje.
Muita gente procura a regressão por curiosidade, para saber se foi alguém famoso, um guerreiro, uma sacerdotisa. Mas as memórias que mais importam não são as épicas. São as que te deixaram marcas invisíveis. As vidas em que você morreu com raiva. Em que foi traída. Em que perdeu um filho. Em que foi silenciada. Essas sim moldam sua alma. Moldam seus medos, seus desejos, seus bloqueios. E lembrar disso não é sobre drama, é sobre reconexão. Sobre ir até o ponto onde tudo começou, para que você finalmente possa escolher um novo caminho. Existem memórias que não podem ser acessadas com lógica, só com presença. Porque a alma não segue o tempo como a mente. Ela não separa passado, presente e futuro. Tudo está aqui, agora, dentro de você. E quando você silencia, quando respira fundo e entra em estado meditativo real, seu campo se abre. O inconsciente começa a mostrar símbolos, sensações, imagens. E se você estiver verdadeiramente entregue, sem medo do que vai encontrar, vai começar a lembrar. Não com a mente, mas com o corpo. Vai sentir o calor de uma fogueira que nunca viu. Vai ouvir vozes em uma língua que nunca estudou. Vai chorar por uma perda que não viveu, mas que ainda te dói. É nesse ponto que a verdadeira cura começa. Quando você não apenas entende racionalmente, mas sente. Sente que o medo de se expor veio de uma vida em que você foi calada. Que o medo de perder alguém veio de uma separação traumática em outra existência. Que sua dificuldade de confiar nasceu de uma traição antiga, registrada tão fundo que você nunca soube explicar. A regressão consciente te mostra a raiz. E quando a raiz é iluminada, o sintoma atual começa a se dissolver. Você deixa de se julgar. De se sabotar. De repetir ciclos sem entender porquê. Mas atenção, esse processo não é espetáculo. Não é algo para postar no Instagram. É íntimo. Sagrado. E, às vezes, brutal. Porque a alma guarda o que não conseguimos lidar. E ao abrir essa porta, você precisa estar disposta a acolher tudo o que sair dela. Por isso, a meditação de regressão deve ser feita com presença total. Com o corpo relaxado, a respiração profunda e a intenção clara. Estou pronta para lembrar o que minha alma quer me mostrar. E então, você silencia. E espera. Sem expectativa, sem forçar. Só deixa vir. E confia. É nesse estado de confiança absoluta que a alma fala. Não com palavras, mas com símbolos, sensações, imagens. E você precisa aprender a escutar com o corpo. A confiar no que sente. A honrar o que surge, mesmo que não entenda na hora. Porque às vezes, a memória não vem completa, mas a cura vem mesmo assim. O simples fato de abrir esse canal já começa a reprogramar sua energia. Já começa a libertar você de dores que nem sabia que carregava. Se você quer acessar uma vida passada de forma real, não basta querer. Você precisa estar disposta a se despir da mente, do controle, do ego que quer dirigir a experiência. A alma não se revela sob pressão. Ela se revela quando sente segurança. E segurança, nesse contexto, significa entrega. Significa que você está aberta a ver o que precisa, não o que gostaria. Porque nem sempre você vai lembrar de algo bonito. Às vezes vai se ver em dor, em desespero, em culpa. E mesmo assim, essa é a lembrança certa. A que sua alma escolheu curar agora. Então, se você sente esse chamado, aqui vai uma técnica simples, mas profunda, para começar a acessar essas memórias. Prepare um ambiente silencioso. Desligue todas as distrações. Acenda uma vela, se quiser, mas não é obrigatório. O essencial é o seu estado interno. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente por alguns minutos.
Sinta o ar entrar, sair. Relaxe cada parte do corpo, da cabeça aos pés. Agora, comece a repetir mentalmente a seguinte intenção: estou pronta para lembrar o que minha alma quer me mostrar. Enquanto respira, visualize uma luz dourada envolvendo seu corpo. Essa luz é a sua proteção. É o seu campo sagrado. E agora, imagine um corredor à sua frente. Um corredor com várias portas. Cada porta representa uma vida. Aproxime-se da primeira. Respire fundo. Coloque a mão na maçaneta. E pergunte mentalmente: há algo aqui que estou pronta para ver? Se sentir um sim, mesmo que intuitivo, abra a porta. O que vier, acolha. Não julgue. Apenas observe. Deixe a imagem vir. Deixe a sensação crescer. Se algo te tocar profundamente, é por ali que a memória está. Talvez venha uma cena clara. Talvez uma sensação forte. Talvez uma emoção sem nome. E tudo isso é válido. Porque lembrar uma vida passada não é como assistir a um filme, é como ser atravessada por uma frequência antiga. Uma emoção que carrega informação. Uma dor que carrega sabedoria. Uma história que, ao ser sentida, se liberta. Quando terminar, agradeça a sua alma. Respire fundo. Abra os olhos devagar. E escreva tudo. Não importa se parece confuso, anote. As peças vão se encaixar com o tempo. Você não precisa lembrar de tudo de uma vez. A alma entrega por partes. E cada parte é uma chave. Uma libertação. Uma reprogramação. O simples ato de começar esse processo já muda sua vibração. Já começa a desfazer nós que estavam apertando sua vida atual sem explicação. Você vai começar a se perceber diferente. A reagir diferente. A escolher diferente. Porque, no fundo, tudo que você queria entender já estava dentro. Faltava lembrar. E agora que você sabe disso, a única pergunta que resta é: você está pronta para lembrar quem você foi, para finalmente se tornar quem você é? Se esse vídeo tocou sua alma, compartilha com alguém que também sente esse chamado inexplicável. E comenta aqui embaixo: você já teve alguma memória ou sensação de uma vida passada? Como foi? Sua experiência pode abrir a porta para outra alma lembrar também.